Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? Mais uma semana, graças a Deus. E aí, a atividade de hoje é de português, tá certo? Eu trouxe para vocês hoje duas propostas de atividade diferentes, tá bom? Então, a primeira atividade é nossa revisão, né, sobre a cedilha, né, que nós vimos há umas semanas aí, né, o emprego da cedilha. Então, eu convido vocês a abrirem o livro de vocês de caligrafia, certo? Na página 28, certo? E aí nós vamos fazer 28, 29 e 30, né? Porque caligrafia é mais uma revisão bem leve, né? Então vamos lá. Essa daqui é a página 28, certo? Abram aí, por favor, certo? E acompanhem comigo. A cedilha é um sinal usado na letra C, antes das vogais A, O e U, para indicar o som do fonema S, né? Então, nós só podemos usar a cedilha na letra C, tá bom? Se ele estiver acompanhado de A, né, de O e de U. Por quê? Porque C com E C com I, né, já é Si e Sé, já tem o som do fonema S, tá bom? Então, não se usa cedilha nesses dois casos. E também não podemos usar a cedilha no início da palavra, certo? É sempre no meio ou no final, tá bom? No início de palavra não se pode usar cedilha, jamais. Então, olha só. Nós temos aqui a palavra calça, né? Calça. E na palavra calça, ele aparece, a cedilha aparece justamente, né? O calça. No meio da palavra, né? E quando o C está acompanhado da letrinha A, que é permitido, né? Pode sim. E na palavra palhaço, né? Palhaço, ele aparece também, né? Aparece a cedilha também. No final da palavra, né? Acompanhado da letra O, que também é permitido, tá bom? Então, não se pode utilizar cedilha se estiver acompanhado de E ou de I, tá certo? E nem no início da palavra. Então, é o seguinte. A primeira atividade, a primeira questão diz assim, cubra e copie. Então, vocês vão cobrir as palavrinhas, tá certo? Tentem cobrir bem em cima do tracejado, né? Eu sei que vocês já sabem copiar, mas isso aqui é uma forma de treinar, né, um pouco a caligrafia de vocês. Então, vocês vão cobrir, certo? Os tracinhos e escrever a palavra abaixo, certo? Primeira questão é somente essa. Na segunda, né? Segunda diz assim: copie as palavras da atividade anterior, né? Que é essa primeira questão, em ordem alfabética. Então, você vai escrever nessas duas linhas, tá certo? Uma atrás da outra. Vocês podem separar com vírgula ou com o hífen, tá certo? Um tracinho assim. Para não ficar junto as palavrinhas, certo? Porque aí a guia vai saber que são palavras diferentes, tá bom? Então, colocar em ordem alfabética, como é que vocês fazem? Ordem alfabética é quando eu coloco primeiro as que começam com A, as que começam com B, as que começam com C, nesta ordem, organizadozinho, tá bom? E aí, a página 29, né, que é a segunda questão, diz assim: complete o texto com as palavras do quadro. Então, aqui tem um textinho, ó, certo? Que está incompleto, tá? Tem algumas lacunas, mas vocês irão completar, né, com as palavras que estão nesse quadrinho amarelo, certo? Todas as palavras do quadrinho tem que ser cedilha. Então, olha, é lenço, caçula, canções, pescoço, laço, cadarço, moça e roça. Então, de acordo com o texto, vocês vão encaixando o que servir, né? Então, vocês têm que ler o texto primeiro para descobrir quem é que está, né? Quem é que vai servir melhor, qual a palavrinha vai encaixar melhor, tá bom? Então, se não ler o texto, vai ficar tudo errado. Então, vocês têm que ler o texto primeiramente, para depois ir vendo quem vai se encaixando onde, tá bom? São poucas palavrinhas, são apenas 8 palavrinhas, né? Coisa que vocês vão fazer, ó, bem com atenção, mesmo assim, né? Apesar de ser fácil, tem que fazer com atenção, tá certo? Porque por um deslize a gente erra. E a última página, que é a página 30, que pede o seguinte: observe as imagens, cubra as palavras
e depois copie. Então, você vai, né, copiar, cobrir aqui as palavrinhas que estão tracejadas e copiar a palavra abaixo, certo? O mesmo modelo, né, o mesmo movimento da primeira questão. Então, de caligrafia, é só isso daqui. E a segunda proposta de atividade que eu trouxe para vocês de português hoje é um texto, tá certo? Tia vai trabalhar com vocês o texto narrativo. O que é o texto narrativo? O que é narrar? Narrar é quando eu conto, né, uma cena, eu conto o que aconteceu, um fato, eu conto o que está, eu descrevo, né, eu vou dizer o que é que está acontecendo em determinada cena. Então, a atividade de português, a segunda, é essa daqui, certo? Que está aí com vocês, tá bom? Uma proposta de produção textual, que diz assim: leia a tirinha abaixo e passe para o texto narrativo. Então, eles estão aí, né? Está acontecendo alguma coisa, e aí vocês vão ler, e vocês vão descrever, vão narrar, né? Narrar o que está acontecendo diante do texto. Vocês vão fazer em forma de texto o que está acontecendo aqui, tá bom? Capricha no título e na letra, né? Vocês vão ter que criar um título para o texto de vocês, de acordo com a cena aqui. Tem que estar tudo conversando, tá certo, gente? Uma coisa combinando com a outra. Eu não posso colocar um tema, por exemplo, que não tem nada a ver com a cena. Então, a tirinha diz assim. Mônica diz assim: olha, Marcelinho, um tatu. E aí Marcelinho faz: pensei que nunca veria um animal desse. E aí no segundo quadrinho, né, Marcelinho faz a seguinte colocação: com a expansão do homem, suas cidades, fábricas, desmatamento, os tatus bola correm perigo de extinção. E o tatu, né, no terceiro quadrinho, o tatu conversando com o outro tatu diz o seguinte: você não imagina os espécimes que acabei de ver agora. Então, né, um ficou surpreso ao ver o outro, certo? Então, você vai narrar aqui essas cenas, né, diante de um texto, de acordo com o que você viu, tá bom? Eu coloquei essas linhas aqui, mas aí vocês não precisam completar todas. Quem quiser, né, porque tem pessoas que gostam bastante de copiar, né? Então, pode usar todas as linhas, tá certo? E aí, vocês dão um título ao final. Fazem primeiro o texto, depois dão um título, tá bom? O texto de vocês, certo? Porque aí vocês vão ler o texto e vai saber, vai dar um título melhor, bem pensado. Então, a segunda proposta é essa daqui, tá certo? De português, para hoje. Então, por hoje, da minha disciplina de português é só isso, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.